A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia e na disciplina Hermenêutica Básica. Nós temos agora mais um AVA. Este é o terceiro AVA da aula dupla 9, que são as aulas 17 e 18, e a terceira parte da aula 18. A primeira AVA foi uma AVA mais explicativa, né, tutorial, como nós falamos. E agora, a anterior, esta e a outra, nós estamos a tratar acerca do capítulo 5. Né? Então, nessa AVA e a próxima, assim como a anterior, nós daremos aquela informação básica do capítulo 5. Nós não comunicamos antes, pois o objetivo é que vocês tenham estudado fazendo pesquisas, fazendo o trabalho em grupo e lendo o livro-texto. Mas agora, que já conhecem o tema, vamos deixar uma visão geral, considerando o livro-texto e material auxiliar. O livro-texto, que é este que nós estamos a mostrar e que nós estudamos todos esses capítulos em aulas duplas, só o capítulo 5 é que nós estamos a rever agora, porque vocês fizeram também um trabalho em grupo, né? Que significa muitas horas de atividade. Né? Então estamos no capítulo 5. Espero que você tenha lido, tenha feito o trabalho, né? Que estará bem mais fácil. Nós vimos na aba anterior uma introduçãozinha sobre as escolas, mostrando aquela questão extremista que havia naquela época, e falamos sobre o método que era o alegorista. Agora nós vamos ver o método literalista. E o método literalista, ele é da escola de Antioquia, ou que Antioquia adotava. Mas é lógico, nós já vimos que eram métodos muito extremistas, que não são normalmente aceitos nos dias atuais pela igreja, pela hermenêutica atual. Tá? Depois nós falamos aqui nessa aba sobre o método de Antioquia, literalista, né, extremista dele, nós ainda vamos entrar um pouquinho numa abordagem de uma hermenêutica filosófica, bem contemporânea. Então, também veja o próximo AVA. Mas vamos lá neste método literalista. A princípio, não devemos confundir o método literalista, hiperliteralismo ou letrista com o método literal ou linguístico gramatical, que é o adotado nos dias de hoje. Ok? Então, o método literal ou linguístico gramatical, que é o da reforma, ele não é tão radical como o método de Antioquia. Tá? Então, os reformados adotaram sim um método literal, mas era um linguístico gramatical. E eles rejeitavam a ideia alegorista de Alexandria. No entanto, os reformados também aceitavam a ideia simbológica. Então foi o início da construção dessa hermenêutica atual, né? Em que nós somos, sem dúvidas, de um método literal, linguístico, gramatical. No entanto, aceitamos a proposta simbológica. Entretanto, nós pentecostais somos um pouco mais longe, né, que os reformados, quando nós abrimos mais ainda a ideia alegorista, né? Então, a gente se aproxima um pouco mais do ambiente de Alexandria, né? Então, aqui percebemos a preocupação do autor dos leitores não ligarem a proposta extremista de Antioquia com o que se faz hoje, no meio mais ortodoxo ou conservador, igual eu falei. O interessante é que não percebemos a mesma preocupação com o método alegórico no livro-texto, no texto do livro, né? Então Esdras ele não tem essa preocupação. Então, porque em certo sentido ele deve ser um pouco mais tendencioso a ser mais reformado, apesar dele ser um pentecostal, né? O método literal reconhece princípios de tradução e interpretação não reconhecidos pelo seu oposto. O literalismo é o extremo de uma escola gramatical e o hiperliteralismo é o ambiente já da teologia liberal, né? Quando considera que tudo na Bíblia é mito. Tá? Então é o ambiente da teologia liberal. Nós sabemos que muitos teólogos liberais, infelizmente teólogos, né, mas eles nem são convertidos, às vezes nem são cristãos, né? E às vezes até estão no nosso meio, mas não acreditam
na fé da forma que nós acreditamos. O método literal considera o valor das palavras no texto, mas não ignora as matizes da linguagem figurada e o sensus plenior, que seria o próprio da linguagem escriturística. Em exegese bíblica, a expressão sensu plenior, do latim sentido mais pleno, é usado para descrever um sentido mais profundo do texto desejado por Deus, mas não claramente pelo autor humano, ou seja, de que existe a possibilidade do autor ter escrito, que é o agiógrafo, né, o texto, ter tido uma proposta inicial da cabeça dele, no entanto, Deus ter algo mais profundo naquele texto. Mas isso é muito mais dentro do ambiente literal ou da interpretação gramatical do texto do que propriamente do sentido que seria alegórico. Né? Então, não entra nesse nível. Ocupa-se tanto da lexicografia, isto é, do sentido das palavras, da sua relação com a oração, a sintaxe, quanto do valor retórico da linguagem conotativa, quando assim intencionada pelo autor. Na escola literalista, ignora-se esses valores e interpreta-se tudo ao pé da letra, que é o caso de Alexandria, ao pé da letra. Então não pode ter nenhum tipo de proposta, nem simbológica, nem mesmo denotativa, nem muito menos alegórica. Ok? Isso é Alexandria, no seu extremismo. Né? Graças a Deus, os reformados não tiveram essa proposta, apesar de enfatizarem a questão literal, mas de um ponto de vista gramatical e histórico, ou seja, contextual. Né? Portanto, não vamos confundir a escola histórica de Antioquia com a atual escola que segue o método literal ou linguístico-gramatical. Os alegóricos de hoje têm como base o método literal, ou seja, linguístico-gramatical. Então, hoje, mesmo quem tem uma proposta alegórica, que é o caso de nós, os pentecostais, com todas as suas linhas, né, neopentecostais e assim por diante, da batalha espiritual, todos esses que são oriundos do movimento pentecostal, todos consideram o método literal. Né? Então, no sentido linguístico-gramatical, que é o contextual, né? O histórico contextual, né? Todos consideram como a base. Tá? Mas quem é alegórico também considera a possibilidade da alegoria. Né? Então, as duas linhas atuais estão unidas na proposta literal. Então, a proposta literal é como se fosse a base para todos. Mas não é aquela proposta de Antioquia, que rejeitava todo tipo de simbolismo ou de ressignificado, né, com talvez uma parte denotativa do texto, né, e não só conotativa, né, muito menos a ideia alegórica, é claro. Né, Antioquia era muito radical, né, mas Alexandria também era. Então, para nós hoje, as duas escolas eram extremistas. E elas tinham uma parte da verdade e não queriam conversar entre si. Talvez pelas propostas que existiam naquela época, né? De exageros, principalmente por causa da Igreja Católica, que se formou. Então a gente já vê, na verdade, na escola de Alexandria e de Antioquia, essas propostas de time, né? Eu sou desse time e aquele é do outro time. Então nós não conversamos e nós não concordamos. E infelizmente isso entrou dentro da Igreja Católica de uma forma forte e ficou na herança da igreja cristã durante anos, com aquilo que nós chamamos de denominacionalismo, né? Que é a defesa da denominação. A minha está certa, a sua está errada. Né? Infelizmente, isso é humano, é uma realidade psicológica, humana e sociológica também. Né? Mas a igreja vivenciou isso. Hoje a gente vive um momento, né? Nós estamos agora, 2020, nós estamos vivendo um momento completamente diferente. Aquilo que se chama pós-modernidade é outro tipo de sociedade. Existe competição? É claro que existe. Mas também existe a proposta da harmonização. Na sociedade, não estou falando nem da igreja, estou falando na sociedade humana, nos países, né, do mundo hoje. É claro, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque essa harmonização não pode ser
sincretismo religioso, nem pode ser um tipo de ecletismo religioso, não. Nós temos que ficar firmes naquilo que a Bíblia fala. E se o mundo quiser harmonizar, fazendo com que nós tenhamos que aceitar a mentira ou parte da mentira para poder termos um relacionamento, aquilo que é chamado de politicamente certo, aí nós temos que ter um posicionamento um pouco diferente, né? Porque a gente tem que ser fiel primeiro a Deus, né? É como a Bíblia diz, obedecer primeiro a Deus e depois os homens. Então essa discussão e a amplitude do alegorismo bíblico é muito grande, como vocês estão a perceber. Nós já falamos sobre o misticismo, que o código da Bíblia chegou, porque os rabinos tinham a ideia do código da Bíblia, depois a igreja primitiva também tinha, a igreja católica tinha também, mas chegou um misticismo tão grande, né, e que os reformados rejeitaram. Mas nos dias atuais, isso começou a ser falado de novo, né? Voltou-se a pensar na ideia do código da Bíblia no sentido alegórico, não no sentido místico. Então não vamos confundir cabala, feitiçaria, né, animismo com o código da Bíblia. Né? Nós temos que considerar que é apenas simbologia, né? Ou então alegorização de Deus, comunicação. Não é poder emanado de um código, com rituais e coisas assim. Então, um certo cuidado. Nós temos, inclusive, aí nas nossas avas um trabalho, né, do Código da Bíblia. Mas nós temos que tomar um certo cuidado, quer dizer, muito cuidado, né, com essa proposta. É interessante? É, mas ela não pode subjugar a mensagem. Ela não pode ser maior que a mensagem. O código não pode ser mais importante do que Deus. Ou independente de Deus, que é a proposta de alguns feiticeiros. Que você pode dominar o código e aí você domina o poder, independente de Deus. E você usa de rituais ou de palavras e símbolos para poder utilizar-se do poder emanado do código. Isso daí é o que? Feitiçaria. Até animismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E a gente sabe que depois, nos dias atuais, se você viu o documentário, trouxeram a ideia do Código da Bíblia de uma forma muito mística, de predição do futuro, né? E as pessoas ficaram interessadas, a ciência ficou interessada, começou a estudar o que os rabinos estudaram, o que a igreja estudou e começaram a reinterpretar de uma forma muito mística. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pode haver códigos simbológicos, é claro, ou até um código, pode até haver um código de fato, mas não pode sair do contexto bíblico, da mensagem que Deus quer dar ao homem, que é Jesus Cristo, a salvação e a glória de Deus, não é do homem, não é humanista, é cristocêntrico. Então nós estamos a terminar mais uma ava, a gente enfatizando nessa ava agora o método literal ou literalista, que era o de Antioquia, né? Mas antes de terminar, eu quero mais uma vez relembrar 6 regras básicas da hermenêutica, que você já deve saber, inclusive para a prova, é claro que você tem que saber isso de cor. Pode ser pedido para você. Se pedisse para você citar ela, você já saberia? Deveria saber, né? Então nós vamos ter agora mais uma ava, só mais uma ava, completando então aqui uma aula, né, de 3 avas ou 45 minutos, né, em que nós falamos só do capítulo 5. Né? Então aqui é o professor Marco Faleiro, na Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia. Essa é a disciplina Hermenêutica Básica. Que Deus abençoe a sua vida, que te dê muita paz, muita alegria e que você venha escolher a hermenêutica para a sua vida individual, para a interpretação da Bíblia na sua vida e para a sua igreja, para os seus liderados, né? Com a dependência e a orientação do Espírito Santo. Porque sem ele, você pode ter todo o conhecimento, mas você vai errar. Porque a Bíblia, ela nos é revelada por meio do Espírito Santo. Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.